Deus criou o homem com uma alma cheia de emoções, e uma delas é o medo. Quem de nós nunca sentiu medo? O medo é um sentimento fascinante e também assustador. Muitas vezes desconhecido na profundidade, mas que tem uma enorme influência sobre muitos de nós. Tudo que Deus criou é bom, e se tudo que Deus criou é bom, o medo também é. O medo foi criado por Deus como uma proteção para nos ajudarmos em situações de perigo. Ele é um alerta do nosso cérebro de que alguma coisa não está bem ou poderá não ficar. O medo de atravessar uma rua e ser atropelado nos faz ter a atenção necessária ao atravessá-la. E por atravessarmos a rua com cuidado, evitamos um acidente e assim somos protegidos pelo medo. Mas o medo que foi criado por Deus para nos proteger também pode ser um bloqueio para nós. E é aqui que precisamos estar alertas quanto à sua ação sobre nós. Satanás deseja usar o medo, que foi algo que Deus criou para o nosso benefício, como algo maléfico, nos fazendo vulneráveis para a sua ação em nossas vidas. Quantas famílias destruídas, quantas carreiras finalizadas, quantas pessoas doentes com fobias por causa do medo. A psicologia explica cada uma das fobias, mas não podemos negar que o medo é uma cadeia que prende muitos cristãos. A palavra de Deus é muito clara quanto ao desejo do Senhor de que nós não vivamos presos a nenhum tipo de medo, pois o medo nos impede de fazermos muitas coisas. Ele paralisa o nosso raciocínio, tira o nosso ânimo, destrói a nossa coragem e nos impede de ter uma visão clara da vontade de Deus para nós. Você já deixou de fazer algo que gostaria por causa do medo? Provavelmente sim, e você não é o único. Em Josué 1 e versículo 9 está escrito: Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus nos chamou, assim como a Josué, para sermos fortes e corajosos, para não andarmos em temor e sim andarmos na confiança de que temos um Deus que é por nós, que vai à nossa frente e que nos dá a vitória sobre todos os nossos inimigos. Deus nos deu o espírito de fortaleza e não o espírito de temor. Nós podemos todas as coisas através do poder de Cristo que opera em nós. Quando a Bíblia fala sobre o espírito do medo, ela não está falando do sentimento do medo, mas de um espírito maligno que através de cadeias pode nos prender. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10 e versículo 10. O diabo quer nos impedir de viver os planos de Deus, colocando medo em nossos corações. E esse espírito do medo quer nos prender em um lugar onde ficamos paralisados e não conseguimos avançar. Mas quando nós entendemos que o poder de Deus é maior do que qualquer cadeia do medo que queira nos prender, nos apropriamos do espírito de fortaleza que nos faz vencer todo medo. Então precisamos discernir a diferença entre o medo natural e o medo espiritual. Cristo nos chamou para viver em liberdade. E tudo que nos tira dessa liberdade que conquistamos através de Cristo não vem de Deus. Através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz, nós já somos livres de todo o espírito de medo que deseja nos prender. Precisamos enfrentar os nossos medos e não fugir deles.
E é isso que muitas pessoas fazem. Elas ignoram ou fogem dos seus medos. Porém, esses medos continuam influenciando sua vida de forma tão intensa. É importante você conhecer quais são os seus medos, para que você possa enfrentá-los e vencê-los. Muitos medos surgem em nossas vidas através de experiências ruins do passado que não foram resolvidas em nossas emoções. Pergunte para si mesmo quais são os seus medos. Você tem medo de fracassar, de errar? Você tem medo da opinião das pessoas? Medo de começar algo e não dar certo? Medo de procurar emprego e ser rejeitado? Medo de expor as suas fraquezas? Você tem medo de engravidar e sofrer um aborto mais uma vez? Muitos são os medos que nos rodeiam, e por detrás deles as nossas inseguranças são reveladas. Mas Deus deseja que você confie totalmente nele. Deixe essas experiências ruins no passado. Seja curado e continue sua caminhada com Deus, vivendo em novidade de vida. Deus deseja que você seja ousado, corajoso, criativo, positivo e cheio de fé. Deus deseja que você vença o gigante do medo na sua vida. Eu te convido a confessar diante do Senhor quais são os seus medos e buscá-lo intensamente através da oração e leitura da palavra, que irão te fortalecer para ter vitória sobre os seus medos. Nós nunca podemos ter uma atitude passiva diante do medo, pois desta forma é certo que ele vai nos dominar. Diante do medo, é importante que haja uma reação. A atitude passiva diante do medo é um dos sinais de que ele tem nos dominado. Não podemos simplesmente aceitar que temos medo e não lutar contra ele. Estamos falando de uma guerra espiritual. Se alguém desiste da sua missão por causa do medo, essa é uma pessoa de pouca fé que cedeu ao plano de Satanás e não creu no poder da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que o medo que devemos ter é de perder a nossa alma e irmos para o inferno. Não aceite ser dominado pelo espírito do medo. Lute contra esse gigante que muitas vezes parece invencível, mas a verdade é que ele não é invencível. A palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mesmo que você já tenha fracassado uma vez ou mais diante dos seus medos, não desista de lutar e avançar contra ele. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, está escrito: No amor não existe medo. Antes, o amor perfeito lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor de Deus tem o poder de afastar os seus medos. Então, creia nisso. Se você alimentar os seus medos, eles te dominarão. Mas se você enfrentá-los, você será vitorioso. É verdade que durante toda a nossa vida teremos que enfrentar muitos medos. E para enfrentar a cada um deles, Deus nos deu a coragem. Mas qual é o significado de coragem? Moral forte perante o perigo, os riscos, bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Mas a coragem não é a ausência do medo, e sim algo muito maior. Você conhece alguma pessoa corajosa e que te inspira? Muitas vezes desejamos ser como elas, porém essas pessoas que nos inspiram também enfrentaram seus medos. A diferença é que a coragem em suas vidas foi mais forte do que o medo que elas sentiam. Em 1 Samuel, capítulo 17, nos conta a história de Davi ao enfrentar o gigante Golias.
Ele é um exemplo de coragem para todos nós. Todo o exército de Israel temeu grandemente porque eles sabiam quem era Golias. O exército olhou para o tamanho do seu inimigo, porém Davi, cheio do espírito de fortaleza, olhou para o tamanho do seu Deus e foi vitorioso. Daniel também foi um grande exemplo de coragem. Ao ser impedido de orar a Deus, Daniel não temeu perder a sua própria vida e foi corajoso ao descumprir a lei que o obrigava a não mais fazer nenhum pedido que não fosse ao rei. Com isso, Daniel foi jogado na cova dos leões e recebeu grande livramento de Deus. Jesus, no Getsêmani, também teve que enfrentar o medo da morte. Gotas de sangue escorreram pelo rosto de Jesus, tamanho o medo e o pavor que ele sentiu. Porém, o propósito de Deus na vida de Jesus era maior que o medo que ele sentia. E Jesus se rendeu à vontade do Senhor, se entregando voluntariamente na cruz pelos nossos pecados. Jesus passou pelos mesmos medos na carne que nós passamos, e ele se identifica com a nossa dor. Jesus é o nosso modelo de coragem e vitória sobre o medo. No versículo de Salmos 112 e 7, aprendemos que um coração firme e confiante no Senhor é capaz de vencer todo medo. Então, ao invés de declarar quais são os seus medos, declare que você tem o espírito de fortaleza. Creia e mantenha o seu coração firme em Deus. Seja corajoso e você terá vitória sobre todos os seus medos.